Marcos, capítulo 5. E eu quero ler com você a partir do verso 37. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 37. E nós estamos falando durante todo esse mês de maio, sobre o tema Gente como a Gente. Aprendendo com os erros e acertos das famílias da Bíblia. Há algum tempo atrás eu ouvi uma frase que muito me marcou, uma frase que dizia o seguinte: um dia, todos nós seremos apenas uma lembrança. E a grande pergunta é: que tipo de lembrança o nosso nome vai evocar na mente das pessoas? Haverá um dia em que a nossa história vai ser contada pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Haverá um momento em que a nossa história vai ser contada pelos nossos sobrinhos. Vai ser contada por pessoas que conosco viveram, porque eu não sei se você sabe, mas ninguém aqui vai ficar para semente. Um dia o mundo vai ficar mais pobre, porque vai perder gente como eu e você. Há dias me perguntaram se eu tinha medo de morrer. Eu sempre digo que medo eu não tenho, eu tenho pena, porque eu acho que eu sou uma pessoa maravilhosa que deveria ficar aqui para sempre. Mas a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez. E eu fico pensando, quais histórias serão contadas a meu respeito? Irmãos, viver uma vida em família que honre o nome do Senhor é viver deixando um legado. Por vezes nos esforçamos para deixar uma herança. E herança, por vezes, gera inúmeras confusões. Quer conhecer uma família? Observe a partilha. Às vezes nos matamos para deixar uma herança, mas não nos esforçamos para deixar um legado. E alguém já disse que legado é aquilo que a pessoa deixa na gente, ao passo que herança é aquilo que a pessoa deixa para a gente. É possível que você não deixe nada para ninguém, mas é impossível você partir desta vida sem deixar algo em alguém. E sabe, uma das coisas que famílias da Bíblia nos ensinam é sobre a importância do legado. O que você vai deixar na vida das pessoas? Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 37, nos conta uma história muito conhecida, a ressurreição da filha de Jairo. E a palavra de Deus diz assim: então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, ele porém ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem alguma coisa à menina para comer. O texto que eu e você acabamos de ler, geralmente, quando nós paramos para pensar nele, nós sempre olhamos ou na perspectiva de Jairo, do pai que sofre, ou de Jesus, aquele que é o Deus Todo-Poderoso e que pode resolver todo e qualquer problema, curar toda e qualquer enfermidade.
Mas nesta noite eu quero convidar você a olhar esse texto de uma outra forma. Vamos supor que nesta noite nós pudéssemos fazer uma entrevista com a filha de Jairo, com a menina que adoeceu, piorou, teve o seu estado de saúde agravado, uma menina que morreu e que pelas mãos do Senhor Jesus foi trazida de volta à vida. E vamos supor que ela entrasse aqui hoje e nós começássemos a fazer algumas perguntas para ela, perguntássemos inúmeras coisas para ela, e no final de tudo nós disséssemos ou fizéssemos a seguinte pergunta: fale-nos um pouco sobre o seu pai. Quais marcas seu pai deixou na sua vida? A partir desta história, o que você aprendeu com seu pai que você pode ensinar para nós? Bem, quando eu olho para esse texto, eu descubro que esta menina nos falaria pelo menos 4 coisas a respeito de seu pai. 4 atitudes deste pai que foram fundamentais para que a vida fosse restaurada na história dessa família. A primeira coisa que me chama a atenção é que talvez essa menina dissesse: meu pai foi um homem que, diante das lutas e dificuldades, não ficou preso, amarrado ao orgulho. Papai engoliu o seu orgulho e buscou ajuda. E aí você vai me perguntar: de onde você tira isso, pastor? Se você olhar comigo no capítulo 5 mesmo, no verso 22, a palavra de Deus vai dizer assim, 5:22: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, ou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. O dirigente da sinagoga, na verdade, não era necessariamente alguém que conduzia o culto, que conduzia as reuniões, mas geralmente o dirigente da sinagoga, ele administrava a sinagoga. A sinagoga era muito mais do que um centro religioso, era um centro social, era um centro cívico. Ali pulsava a alma do povo, e o dirigente era aquela pessoa que coordenava todas as funções da sinagoga. Jesus não estava bem com os líderes da sinagoga. Se você voltar no capítulo 3, você vai perceber que Jesus certa vez realizou um milagre na sinagoga. E no verso de número 6 do capítulo 3, você vai perceber que os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. O povo da sinagoga agora queria matar Jesus. E por certo Jairo sabia desse plano. Por certo Jairo sabia dessa oposição. Por certo Jairo sabia que Jesus de alguma forma estava mexendo com o sistema religioso da sinagoga. E Jairo tinha uma escolha a fazer: ficar bem com seus pares, ficar bem com seus amigos, ou ir aos pés daquele que era o único que poderia resolver o seu problema. Jairo engole seu orgulho, Jairo engole a sua religiosidade, e ele corre para os pés do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais tem matado relacionamentos hoje, além da indiferença, é o orgulho. A necessidade de estarmos sempre certos. É a nossa inflexibilidade. É o falarmos: eu sou assim, já me conheceu assim, sempre fui assim.
E às vezes, irmãos, não nos quebrantamos nem diante do Senhor. Às vezes não nos curvamos quando crises na família vêm ao nosso encontro, nem diante do Senhor. Jairo não se preocupou com o que a multidão iria pensar. Jairo não se preocupou com o que os outros líderes da sinagoga iriam falar. Mas Jairo corre e se prostra diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos de gente como Jairo, que curve os seus joelhos e se prostre em oração, em clamor pela sua casa. Irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que não tenham vergonha, não tenham pudor, de ir diante do Senhor, apresentando seus filhos e filhas, fazendo como Jó. Geralmente quando a gente pensa em Jó, a gente só lembra do Jó sofredor. Mas a gente se esquece do Jó pai. A Bíblia diz que quando os filhos de Jó cresceram, eles faziam festas, convidavam-se uns aos outros. Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos. Jó estava dizendo o seguinte: olha, haverá um momento em que os nossos filhos não estarão mais debaixo dos nossos olhos, mas mesmo quando não estiverem debaixo dos nossos olhos, eles continuarão debaixo do olhar do Senhor. Precisamos, irmãos, quebrar o orgulho e clamar ao Senhor. Essa menina diria: papai foi alguém que quebrou o orgulho, jogou o orgulho fora para pagar o preço da transformação. Mas essa menina talvez nos dissesse uma segunda coisa. Essa menina nos diria que o pai dela foi alguém que soube esperar sem desanimar. Jesus vai caminhando com Jairo, e a partir do verso 25 a caminhada é interrompida. Aparece uma mulher que tinha um fluxo de sangue também há 12 anos. A filha de Jairo, 12 anos de idade. E agora aparece uma mulher hemorrágica que trazia no seu corpo uma hemorragia por 12 anos. A mulher toca em Jesus. Jesus para, até que a mulher se apresente, abençoa a vida daquela mulher. E onde é que estava Jairo esse tempo todo? Ali do lado, esperando. Irmãos, às vezes, uma das coisas que mais tem nos dificultado na vida em família é a impaciência. Algumas coisas vão acontecer assim, num estalar de dedos. Algumas mudanças na vida dos nossos filhos, na vida da esposa, na vida do esposo, da sogra, de um amigo, de um cunhado, de um irmão, vão acontecer num estalar de dedos. Mas outras coisas vão demorar a acontecer. Algumas coisas não vão ser no seu tempo. A gente vive numa geração marcada pela pressa. Nós queremos tudo para ontem. Você já viu o que acontece quando o sinal abre? O sinal mal abriu. Não deu nem tempo de você fechar o seu WhatsApp, sair do Instagram. Já tem gente atrás de você buzinando. E não vai dizer que você não olha o WhatsApp no trânsito, porque Deus está vendo. Você nem respondeu. O povo já está buzinando. Que pressa é essa? Que desespero é esse? E nós queremos que as coisas todas aconteçam no nosso tempo. Você já viu reunião do berçário, como funciona? Cada mãe quer dizer que o filho aprendeu algo mais rápido que o outro. Essa andou com 10 meses. Aí o outro já fala, e o meu começou a falar com 9. Esse daqui nunca passou 4 meses sem ter cólica. Aí o outro já fala, o meu nunca teve. Porque é um... Como é que é o nome daquele neném agora? Reborn, né? É um reborn. Nós às vezes, irmãos,
vamos disputando algumas coisas. E sabe, cada filho é único. Tem um amigo em São Paulo que ele tem 2 filhos. Um filho é um anjo. Sabe aquele menino educado, um lorde. Ele falou, o outro filho, pastor, também é um anjo. Só que parece que foi um anjo caído, de tão perturbado que é o menino. E ele disse, se eu só tivesse fulano, eu seria uma pessoa extremamente prepotente, diria para todo mundo, ter filho é a coisa mais fácil do mundo. Mas se eu só tivesse cicrano, eu diria para todo mundo, pelo amor de Deus, não tenham filhos. Aí Deus me deu um de cada jeitinho para equilibrar a minha conta. E como é interessante perceber que aquilo que não vai mais rápido, no outro vai mais vagarosamente. Cada um no seu processo. Olha, eu quero desafiar você a aprender a esperar por aquilo que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Eu lembro que a gente passou esse processo juntos aqui, quando a Júlia do Sandro estava aguardando a seleção lá no IFAL. Se eu tiver errado, Sandro, não me corrija publicamente, porque está sendo transmitido, mas eu lembro que tinha um número X de vagas, e ela ficou poucas vagas fora, 7 vagas fora. E aí a pessoa lá da secretaria dizia assim, mas só 7 vagas, ela vai ser chamada, fique tranquila. E a moça lá do protocolo, naquela tranquilidade, ela vai ser chamada. Mas os dias passando, e os meses, e quem ainda tem filho em época escolar, sabe o que é mensalidade, compra de material, farda. E ele falava assim, pastor, ora, porque e se Júlia não for chamada? Eu vou ter que comprar isso, comprar aquilo outro. Eu já caso falando assim, Sandro, não me perturba não, porque eu já estou orando para resolver os meus BOs, ainda tenho que orar pelos seus. Vamos fazer um negócio, no início de ano, matrícula, compra de material, cada um abana o seu carvão, cada um vai cuidar da sua fogueira. E em fevereiro, março, a gente volta a orar uns pelos outros. E ele esperando, até que um dia ele diz assim, pastor, finalmente a chamada da Júlia saiu. Irmãos, nós precisamos aprender a esperar. Esperei com paciência pelo Senhor, diz o Salmo 40. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aquela menina diria, papai não só foi alguém que se humilhou, mas meu pai foi alguém que esperou. Enquanto Jesus atende aquela mulher, diz-nos a palavra de Deus, no verso de número 35 desse mesmo capítulo 5, que chega alguém da casa de Jairo e diz assim, a sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? No verso 36 diz que Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Talvez essa menina nos dissesse que uma terceira característica do seu pai foi a de que seu pai, num momento de crise, preferiu ouvir a voz do Senhor da vida do que a voz daqueles que eram especialistas na morte. Em todo tempo, irmãos, existem 2 vozes que se aproximam de nós. Quando as pessoas dizem assim, a sua filha morreu, dentro da cultura religiosa judaica, existiam, salvo engano, 39 ritos
que um homem tinha que fazer. Desde gritar, rasgar as suas vestes, passando pelo sepultamento, atos após o sepultamento, era um protocolo. Quando alguém disse para ele, a sua filha morreu, eles estavam dizendo o seguinte: é hora de começar o protocolo. Tem muita coisa a ser feita. E Jesus segurou na mão dele e falou assim: não tem muita coisa a ser feita, só tem uma coisa a ser feita: crer. Não tenha medo, somente creia. Irmão, nós precisamos crer, precisamos confiar em Deus. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos precisam olhar para nós e ver em nós exemplos de pessoas que os inspirem a crer. Eu tive o privilégio de conviver dentro de casa com meu avô materno, pai da mamãe, seu Zé Ribeiro. Seu Zé Ribeiro tinha o nome mais comum do Brasil, José da Silva. Profissão: porteiro de um prédio de gente bacana, de gente rica, lá em Copacabana. Mas um homem de experiências com Deus marcantes. O meu avô, seu Zé Ribeiro da Silva, quando ele recebia o seu salário, irmãos, a primeira coisa que ele fazia, era tirar o dízimo e entregar o do Senhor. E ele saía do trabalho dele e no dia de semana ia na igreja e deixava na tesouraria. Deixa eu contar para você só uma experiência do meu avô. Meu avô um dia saiu. Ele trabalhava em Copacabana, Ipanema. Ele saiu de Ipanema e foi até Braz de Pina, que era onde ele morava. Gente, é como você sair daqui e ir para Messias, por exemplo. Tudo isso dentro da cidade do Rio de Janeiro. Vovô pegou o ônibus, foi lá para Braz de Pina. Chegou em casa, o nome da minha avó era Argentina. Tá rindo do nome da minha avó? É pecado. Vovó Argentina, ele chegou e disse assim: vamos sair para fazer a feira do mês. Quando meu avô colocou a mão no bolso, cadê o salário dele? Ele tinha dado o dízimo e o restante do dinheiro dele. Ele falou: cadê meu dinheiro? Ele parou um instante e disse assim: eu vou voltar lá no ponto de ônibus. Ele já tinha chegado lá em Messias e agora tinha que voltar para cá. Pegava 2 ônibus. Um 485, que era o Penha Copacabana, e depois pegava o Penha Caxias para chegar em Braz de Pina. Esse 485, irmão, dava tanta volta que eu acho que até aqui na Avenida Jatiuca ele passava. De tanta volta que ele dava. O vovô desceu, pegou o Penha Caxias, desceu na Penha, pegou o 485, voltou. Minha avó disse: Zé, não adianta. Você saiu do trabalho cedo, isso daí aconteceu há mais de 3 horas atrás. Você vai voltar lá para quê? E era um terminal rodoviário, gente passando, gente para lá, gente para cá, aquela confusão. Você não vai encontrar o seu dinheiro. E meu avô foi lá para o terminal rodoviário e começou a olhar no chão, E daqui a pouco ele viu um envelope branco, sem uma marca de pisão. E quando ele abriu, ali dentro estava todo o seu salário. Irmãos, Deus tem compromisso com quem está comprometido com Ele. Ninguém nem pisou. Eu posso imaginar o Senhor dando ordem aos seus anjos, dizendo assim: olha, põe a mão aí. Aí não vão nem tocar. Vovó morreu, vovô foi morar lá em casa. Vovô estava já totalmente gagá. Hoje nós temos outros nomes, estava numa demência avançadíssima.
Eu lembro que o vovô na cama, ele repetia um versículo todos os dias, Salmo 37, salvo engano, verso 25. Eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmão, sabe o que os nossos filhos precisam? Sabe o que essa meninada precisa? Saber que quando a coisa apertar, tem uma avó orando, tem uma mãe que ora, tem um pai que ora, tem um tio que ora. Eles não estão precisando somente de um tio que banque, de um pai que banque, mas eles precisam de referencial espiritual. Num mundo onde se diga assim, você não tem que fazer todas as coisas, mas você tem que fazer uma coisa, que é crer. Irmão, nós temos que ser referencial espiritual. Irmãos, estou vendo aqui a Aurora, a Sofia. Essas meninas daqui a 20 anos, quando elas estiverem contando a história da Acolher, quem serão os homens e mulheres de fé que elas vão se lembrar? Quem serão os homens e as mulheres de Deus que elas vão olhar e falar, lá naquela época nós ainda não tínhamos muito do que temos hoje, nós ainda não tínhamos uma sede própria, ainda estávamos num prédio alugado, celebrávamos cada pequena conquista, mas tinha um povo que andava de joelhos, tinha um povo que confiava em Deus, tinha um povo que pagava o preço da oração, tinha um povo que decidiu viver em fidelidade, tinha um povo que mesmo diante da morte, escolheu acreditar na voz do Senhor da vida. Mas há uma última coisa, irmãos, que essa menina falaria. E aí fala do seu pai. Ela diria o seguinte: contra tudo e contra todos, meu pai trouxe Jesus para a nossa casa. Irmãos, o que a gente está levando para dentro da nossa casa? Nós temos hoje uma adolescência, uma juventude que vive quase que o tempo todo exposta às telas e exposta aos mais variados perigos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que dizia que de cada 2 homens, ou em cada 2 homens, um é consumidor de pornografia na internet. São dados dos Estados Unidos, irmãos. Não temos essa pesquisa, eu não conheço, pelo menos aqui no Brasil. O que nós estamos levando para casa? O que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa? Irmãos, eu acho que às vezes nós estamos abrindo a porta, convidando algumas mazelas para entrarem, e depois a gente está falando assim, mas por que isso está acontecendo com a minha família? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, que eu já disse isso inúmeras vezes, e não me canso de repetir: nem todo mundo pode ou deve frequentar a sua casa. Nem todo mundo pode ou deve sentar-se à sua mesa. E outra, você também não pode sentar em todas as mesas que lhe são apresentadas. Todo mundo senta. Vamos lembrar a frase da mamãe: mas você não é todo mundo.
Minha mãe ainda falava quando a gente era pequena: eu não sou mãe de todo mundo. Você não é todo mundo. O que você está levando para a sua casa? Quem você está levando para a sua casa? Precisa levar Jesus para casa, irmãos. A gente precisa orar com os meninos. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa levar a adoração para dentro de casa. E eu não estou falando aqui de fanatismo, não. Eu estou falando de vida com Deus. Eu me considero privilegiado por várias coisas. E uma das coisas que me privilegia foi o lar onde eu cresci. Os meus pais, eu penso que eles foram muito equilibrados na criação. Equilibrados na diversão, equilibrados na punição, equilibrados no lazer. Eu lembro que por várias vezes eu ouvi meu pai conversando com pessoas dizendo assim: não, eu antes abri o consultório dia de sábado, mas depois que os meninos começaram a crescer, eu comecei a dedicar o sábado para estar com eles. Meu pai, sendo fluminense, porque ninguém é perfeito, oremos por ele, me levava ao Maracanã para assistir o jogo do Flamengo. Um dia eu falei: pai, me ensina a ser feliz. E ele falou: eu vou fazer isso com você. Me pegou pela mão e fomos ao Maracanã, porque ele não queria que eu sofresse tanto quanto ele sofreu. Um santo homem. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. E não é missa de corpo presente. Meus pais levaram Jesus para dentro de casa. Eu tive a minha experiência de chamada para o ministério. Ser chamado, aquela convicção que Deus está te vocacionando, não foi num congresso. Poderia ter sido nenhum demérito. Não foi ouvindo um grande conferencista, mas foi na sala de casa, fazendo um devocional com a minha mãe, lendo um livrinho com a minha mãe. Deus falou ao meu coração que me queria no ministério. Meu pai tinha um hábito de ler a Bíblia para a gente à noite. E às vezes eu vou dizer para vocês, eu não queria ouvir, irmãos. Meu pai entrava no quarto, cama do meu irmão aqui, minha cama aqui, e ele no meio com a Bíblia aberta, e falava: meu Deus, eu com esse dia lotado que eu tive de atividades, agora vem papai para ler a Bíblia. E eu dizia: eu já estou com sono. Ele falou: pode dormir. E nesse dia que ele mandava a gente dormir, aí é que o sono não vinha. Aí ele lia o evangelho inteiro. Eu falava: meu Deus, isso não está com sede não. E lê, e lê, e lê, e lê, e lê. Irmãos, eu louvo a Deus, porque eles levaram Jesus para dentro de casa. E eu quero dizer para você que, de tudo que você pode levar para a sua casa, o mais importante é levar Jesus. Eu não sei como é a sua família. Eu não sei como é que é o seu arranjo familiar. Pastor, os meninos cresceram, foram embora. Pastor, hoje eu estou sozinha. Ninguém está sozinho, o cristão não anda sozinho. Jesus está com você, leve ele para casa. Pastor, eu acho que eu dormi no ponto, já está tarde demais. Como eu queria voltar no tempo e fazer tudo de novo. Ei, você está vivo? Seus filhos estão vivos? Sua família está viva? Então ainda há tempo. Para terminar, uma vez eu fui participar da celebração de aniversário de um pastor aqui em Alagoas. E ele falou comigo assim: Tércio, aos 80 anos, resolvi resgatar o tempo perdido. Eu comecei a olhar as minhas fotos,
que ele teria uma data comemorativa, então eles queriam fotos da família. E ele falou: eu não tinha foto com a minha família, era foto eu pregando em tal lugar, eu inaugurando uma igreja, eu batizando um jeito, mas não tinha foto com a família. Eu não sabia nem quem eram os meus. Falou: Tércio, para você ter ideia, eu viajei para o exterior, vi um brinco lindo para mim, um brinco lindo, falei assim: vou levar para minha mulher. Cheguei em Maceió, aquela caixa bonita, cheguei para ela e falei: fulana, esse brinco é para você. Ela abriu, sorriu e falou: você estava pensando em quem quando comprou esse brinco? Aí ele falou: em você, meu amor. Aí ela disse: em mim mesmo não, porque nem orelha furada eu tenho. Ele falou: eu casado há 50 anos, nunca tinha observado que a mulher não tinha orelha furada. E um camarada seríssimo, não comprou, né, um somebody love, não, ele realmente, ele falou: eu tomei uma decisão, eu achei que tinha perdido o jogo, mas não, eu falei: Senhor, me dá mais uns anos de vida, ou melhor, Senhor, coloca a vida nesses meus anos, para que eu possa ser bênção na vida da minha família. E ele diz: eu estou vivendo, e eu não sei por quanto tempo. Eu falei: é verdade. Ele falou: nem você sabe há quanto tempo você tem. Eu falei: também é verdade. Eu estou vivendo o que eu nunca vivi. Não é tarde. Peça a Deus para colocar vida nos seus anos e leve Jesus para dentro da sua casa. Vamos falar com Deus. Fique em pé aí no seu lugar, vamos orar. Vamos apresentar as nossas famílias ao Senhor. Vamos apresentar as nossas famílias a Jesus. Você que nos acompanha pela internet, esse tempo também é tempo de oração. Você não está assistindo um culto, você está adorando ao Senhor conosco. Fale com o Senhor aí neste momento. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. E nós queremos Te pedir, Senhor, uma bênção sobre as nossas famílias. Ó Deus, nós não sabemos se vamos deixar uma herança, mas inevitavelmente vamos deixar um legado. E Te pedimos, Santo Deus, que o legado que vamos deixar seja algo que marque a vida, a história, que marque positivamente aqueles que conosco convivem. Senhor, coloca a vida nos nossos anos. Coloca a vida nesse tempo de vida que a gente tem. E que nós possamos levar Jesus para dentro de casa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Que o cuidado do Senhor possa ser uma realidade vivenciada em cada um dos nossos lares.